E aí, moçada do segundo ano, beleza ou não beleza? Espero que vocês estejam bem. Eu espero que vocês estejam colocando as atividades em dia. Por quê? Porque a gente está chegando semana que vem na última semana do terceiro bimestre. E aí, o que acontece, meus queridos? Se vocês não colocarem as atividades em dia, é perigoso vocês irem com zero. E com zero não é uma boa pedida, é? Eu acho que não. Ah, professora, mas eu tô sem tempo, eu tô trabalhando mais, eu tive que dobrar meu horário no serviço. Não tem problema, meus queridos. O horário de vocês, digamos que você trabalha até umas 7, 8 da noite. O horário de vocês na escola, no colégio, é até 10h35, 11 horas, né? Então não custa nada você ficar de 11 até 11, meia-noite, para você colocar. Até porque por semana só são 4 atividades de cada professor e você nem precisa copiar, né? Então o que acontece? É melhor você colocar as atividades em dia, mesmo tá tudo atrasado, é melhor você colocar e perder alguns décimos nas atividades atrasadas do que você ir com zero. Já pensou? Agora do jeito que a gente está, do jeito que a gente está vivendo agora, com os preços de tudo nas alturas, vocês tendo que trabalhar dobrado para ajudar em casa, e ainda perder o ano? Aff, aí é muito, hein? Aí é muito mesmo. Então, vamos lá. Eu tenho que ver aqui com vocês, esse é o penúltimo vídeo agora do terceiro bimestre, certo? O próximo vídeo nosso é o vídeo 6 e vai ser o último do bimestre. Então, quem não fez atividade, coloque em dia, beleza? Então, vamos... Questão é o seguinte, questão 17. Em algum remoto rincão do sistema solar cintilante em que se derramam um sem número de sistemas solares, havia uma vez um astro em que animais inteligentes inventaram conhecimento. Foi o minuto mais soberbo e mais mentiroso da história universal, mas também foi somente um minuto. Passados poucos fôlegos da natureza, congelou-se o astro, e os animais inteligentes tiveram de morrer. Assim, poderia alguém inventar uma fábula e nem por isso teria ilustrado suficientemente quão lamentável, quão fantasmagórico e fugaz, quão sem finalidade e gratuito fica o intelecto humano dentro da natureza. Houve eternidade em que ele não estava. Quando de novo ele tiver passado, nada terá acontecido. Ao contrário, ele é humano e somente seu possuidor e genitor o toma tão pateticamente como se os gonzos do mundo girassem nele. Mas se pudéssemos entender-nos como a mosca, perceberíamos então que também ela boia no ar e sente em si o centro voante desse mundo. Quem escreveu isso foi Nietzsche, né? O livro das citações. O que podemos afirmar sobre esse texto? Explique. Bom, o autor ele apresenta uma visão cética acerca da importância da humanidade na história do universo. Gente, o ser humano ele é um ser fantástico, né? Por que, professor, ele é um ser fantástico? E ao mesmo tempo ele é uma aberração. Como assim, professor? Olha, ele é um ser fantástico, tudo de maravilhoso, lógico, tirando o que Deus criou, né, claro, mas tudo de maravilhoso que o ser humano pode inventar, pode fazer, ele fez para ajudar as pessoas, para melhorar a vida de animais, quando acontece alguma coisa que não é por culpa do ser humano, ou mesmo que seja, e ele vai lá e ajuda. Só que ao mesmo tempo ele é uma aberração porque tudo de ruim que existe tem o dedo do ser humano lá. Então veja bem, aqui ele está mostrando aqui a importância da humanidade para o universo. O ser humano ele destrói e ele constrói tudo. O ser humano já foi até a Lua, o ser humano viaja pelo espaço. Não viajamos no tempo, isso não. Mas já estão fazendo uma viagem aí que vai durar, se eu não me engano, 25 anos de ida ou 50 anos de ida, né?
e para um outro planeta. Então, o que acontece? Isso torna o ser humano único. Só que, infelizmente, nós temos mais de negativo nessa criação de ser humano do que de positivo. Porém, essa é a visão do autor aí, né? Que da importância da humanidade na história do universo. Ok? Questão 18 diz assim, da Estadual do Ceará essa, hein? Quem for prestar vestibular aí, se quiser prestar lá para Federal do Ceará, Estadual do Ceará, pode fazer isso. Fica à vontade de ir morar lá, porque quando a gente for viajar para esses lugares, vai, te faz uma visita e fica lá com você uns dias lá de boa, né? Leia com atenção o texto a seguir. Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem. Não a fazem sob circunstâncias de sua escolha, e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. Qual a mensagem transmitida nesse texto? Bom, a história realmente é feita pelos homens, né? Porque se não fossem os homens, quando eu falo os homens, só homem, mulher, não, criança, não. Quando eu falo os homens, eu estou falando de ser humano. Dentro do condicionamento herdado do passado. Porque no passado foi o ser humano, foi os homens também que fez história. Só que a gente vem, quando a gente não estuda a história mesmo, o que aconteceu com o nosso país, o que aconteceu com a nossa região, com o nosso estado, se a gente não estuda o passado desse lugar, que seria a história, né? Por que a história não pode ser o futuro? Não, ela vai ser o futuro. O que você fizer aqui, lá no futuro as pessoas vão estudar. Só que quando elas estiverem estudando, já vai ser passado, entendeu? Então, o que acontece? A gente tende, se a gente estuda tudo que aconteceu e que deu certo, a gente tende a acertar. Se a gente não estuda a história desse lugar, como aconteceu, por que não aconteceu, a gente tende a errar. Por exemplo, na política. A gente não estuda como deveria ser a política. Quando eu falo a gente, é a massa, é o povo mesmo. E aí a gente está fazendo os mesmos erros do passado. Então, para Marx, a realidade material e a condição em que cada indivíduo desenvolve-se são os pilares que suportam cada uma de suas decisões. Portanto, cada indivíduo reconhece em sua realidade que é herdada daqueles que vieram antes dele, os parâmetros que guiarão suas decisões, né? Então, não tem como você fazer algo hoje no presente ou mais na frente sem você levar em conta o passado. Mas isso é coisa que depende da gente. Agora, outras coisas que são inerentes a nós, a gente tem que levar em conta o passado e ver se a pessoa, né, se aquilo que não depende de nós, se vai ser acertado ou se não vai ser acertado. Beleza pura? Então, vamos lá. Questão 19 diz assim, essa aqui foi da PM, né? Em conjunto com as grandes transformações econômicas, políticas e sociais do século XIX, surgiram doutrinas e correntes ideológicas. Uma delas foi o anarquismo. O que o anarquismo pregava? O que o anarquismo pregava? A erradicação do Estado, ou seja, não tem que existir Estado. A erradicação das classes sociais, ou seja, não tem esse negócio de que rico, muito rico, pobre, paupérrimo. Não, todo mundo seria uma classe só. Das instituições, instituição bancária, instituição, né, educacional e tradições, também não teria tradições, visando a imediata instalação do comunismo. E a gente já viu aí em outros vídeos, ou mesmo quando a gente estava em sala, sobre o comunismo, né? Mas o que é o anarquismo mesmo, professora? Ora, o anarquismo é uma ideologia política que se opõe a todo tipo de hierarquia e dominação, seja ela política, econômica, social ou cultural, como o Estado, o capitalismo, que é o sistema, né, vigente econômico nosso, as instituições religiosas, o racismo e o patriarcado. Gente, o anarquismo, quando alguma coisa está bagunçada na sua casa, ou na sua vida, ou na vida dos seus amigos, você fala, rapaz, a vida de fulano está uma anarquia, Deus me livre. Ou seja, como é que fala? Não tem controle, não tem arrumação. Nossa, essa casa está uma anarquia. Ou seja, está bagunçado, está tudo bagunçado, não tem ordem. Então, o anarquismo
é uma coisa que seria tudo sem ordem. Imagina, a gente todo tipo de hierarquia. Não teria uma pessoa acima da gente para falar que tem que prender o bandido. Imagina se não tivesse alguém acima da polícia dizendo que eles tinham que proteger as pessoas. É uma instituição. A polícia é uma instituição. Imagina se não tivesse alguém para fazer a tomada de preço de tudo que a gente consome. Gente, nosso Senhor, pelo amor de Deus, uai. O que que acontece? No anarquismo, seria, ao meu ver, seria, né? Porque existem pessoas que devem ser adeptas a isso. Então, ao meu ver, o anarquismo, ele não seria legal. Imagina, você tirar a dominação política. Gente, mas se nós, cidadãos, votássemos corretamente em pessoas ficha limpa, em renovar todo esse pessoal da política, colocar todo mundo novo, e que fosse ficha limpa, nós começaríamos a mudar. Ah, professora, mas não tem ninguém assim não. Então, candidate-se. É só você se candidatar. Você é uma pessoa honesta? Candidata. Por que você não candidata? Todo mundo pode chegar lá, é um cargo público. Na economia, imagina se nós não tivéssemos alguém que entende mais do que a gente para comandar a economia. É lógico que mesmo as pessoas que comandam a economia, por exemplo, o secretário, né, das finanças do governo, quem comanda é o presidente, mas o secretário, ele entende muito. Imagina se não tivesse uma pessoa para falar, ó, agora vai ter que abaixar o preço, vai ter que cair porque a oferta tá muito, e assim por diante. Imagina na cultura, imagina se nós não tivéssemos nada de cultura, como que a gente vai ter história do passado? A história, a geografia, tudo depende da cultura, tudo. E o Estado? Professora, mas é muito político quando envolve Estado. Sim, mas nós temos as esferas dentro do Estado. Imagina se o nosso sistema de saúde, já tendo o Estado comandando, ele já é assim, imagina se ninguém comandasse. Imagina, o Brasil, ele é um país laico. O que significa que ele é laico, professora? Significa que ele aceita todas as religiões. E nós temos intolerância religiosa. Ela é meio camuflada, mas tem muita gente aí que morre, que é assassinada por conta da religião que ele segue, ou que ele frequenta, ou que ele pratica. Então, o que acontece? Isso nós temos leis, né? Nós temos um Estado, quando eu falo Estado, eu estou falando do país, um Estado soberano, que comanda isso e já é assim. Imagina se não tivesse ninguém. Então, quer dizer que poderia ser, então, e seria uma bagaceira relacionada às religiões. Tipo, você não é da mesma religião que eu, não gostei disso, eu vou lá te mato. Com o racismo, nós já temos políticas, nós temos leis que tratam o racismo como crime e que vai atrás quando judicialmente quando uma pessoa sofre racismo e assim por diante. Imagina se nós não tivéssemos o Estado para fazer isso, né? Então, isso é muito importante, tá bom? Esse conjunto de transformações aqui que surgiu dessas correntes ideológicas, né? E uma delas foi o anarquismo. Então, o anarquismo pregava e prega ainda, que ele não mudou, né? A maneira e o pensamento de quem mexe com isso. Então, o anarquismo é isso. Questão 20, a UEG nossa, o comunismo rondava a Europa. Em meados do século XIX, o Manifesto Comunista é publicado. As lutas entre as forças conservadoras da nobreza e do clero contra a burguesia se acirram. Aumenta também a tensão entre liberais e socialistas. É nesse contexto que Karl Marx ganha força. Com o que Karl Marx ganha força? Com o materialismo histórico dialético. Professora, o que é isso? Materialismo histórico dialético é uma concepção filosófica. O que é concepção filosófica? É um conceito filosófico e método científico. Quando ele fala de método científico, ele começou a querer provar isso, entendeu? Que defende que o ambiente, o organismo e os fenômenos físicos tanto modelam animais irracionais e irracionais, né? Quem são os animais racionais? O ser humano. Sua sociedade e cultura, quanto são modelados por eles. Então, ou seja, eles modelam
quanto esse meio ambiente, o organismo e o meio físico também são modelados pelos animais racionais e irracionais. Ou seja, que a matéria está em relação dialética com o psicológico e o social. Beleza? Então, esse é o nosso vídeo 5 e essas são as nossas questõezinhas, ok?